Eu já deixo o aviso, se eu conseguir dominar a minha disfunção executiva, esse canal vai possivelmente se tornar um canal sobre o Oculus Quest. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Snober, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Te peço mais uma vez encarecidamente, os de verdade mesmo vão deixar aí sem nem pedir. Por favor, clica no joinha, ativa o sininho, isso ajuda inimaginavelmente e garante que a gente não vai perder o contato um com o outro. Mas antes de entrar no assunto do vídeo, eu tenho que espalhar aqui a palavra do nosso anunciante, o Cambly. Nesse exato momento, eles estão com uma promoção relâmpago de apenas 48 horas, com planos de apenas R$ 68 por mês para 1 hora de aula semanal. Para acessar a promoção, tá aí o código na tela, o código tá no comentário pinado, tá na descrição, tá em todo lugar. E para quem nunca viu como é uma aula do Cambly, é assim. E obviamente que eu ia ter que ficar falando de VR com os caras. So when you're in the game and you're like performing all of these physical functions, like if you have to talk to a team member and he's too far out of the map, you can't just talk to him because the sound is spatial. So if you're really far, you hear really faintly. So you have to use the radio. So to use the radio, you raise your hand and then like you act as if you're like clicking on a radio here. There's a little button. You click here and then you hear the little static of the radio turning on, and then you go and you communicate with your friends. And here's the crazy thing, right? The microphone is built into this. So it doesn't matter where you're looking, it's going to pick up your voice the same way because the microphone is always attached to your face. But you will find that every single time, even if you know it makes no difference, you can't help it. When you activate the radio, you go like this. You can't help, because you see it right there, so you can't help it. When you're talking to friends, same thing. I find it really interesting. It's a really fun way to spend a Friday night with your friends, is what I'm trying to say, I guess. Agora que as contas já estão pagas, voltemos ao assunto do vídeo. Realidade virtual. É um novo vício, velho. Eu estive pensando bastante ao longo da minha carreira aqui no YouTube. Em propósito, olha só, eu tenho esse aqui moldurado, que eu não sei nem o que fazer com ele agora, né? Que eu tô mudando. Esse aqui é a primeira câmera que eu tive pra gravar aqui no canal. Eu comprei essa câmera explicitamente para poder fazer vídeos com qualidade melhor. É uma câmera da Sony. E aí, refletindo bem sobre isso, acho que eu já mencionei isso aqui em uma outra ocasião. Corta aí e bota só assim, coloca nesse negócio aqui. Pronto, aí, ó. Pronto. Finalmente eu posso colocar em um lugar bem visível, a primeira câmera que foi que começou isso aqui tudo. E os meus primeiros vídeos eram sobre o PSP, foram os primeiros vídeos que realmente popularizaram o meu trabalho. Eu até hoje sou muito bem quisto dentro da comunidade do PSP, talvez uma das poucas que me querem tão bem assim. E além de fazer vídeos sobre o PSP, que é da Sony, com uma câmera da Sony, eu também usava o Sony Vegas para editar. O software foi vendido para outra empresa, mas os que editam há muito tempo vão chamar de Sony Vegas o resto da vida. Hoje eu percebo que eu estou num espaço, num momento, em que talvez o Oculus Quest possa representar para o meu trabalho o que o PSP significou. Esse é o meu console favorito no momento. Ele é a realização de um sonho de infância, de ter acesso a esse tipo de experiência na realidade virtual. Eu já comentei aqui no passado, mas meu primeiro contato, minha primeira oportunidade de experimentar a realidade virtual, na verdade, foi frustrada, porque tinha uma demonstração lá de um arcade de realidade virtual no Shopping Guatemi em Fortaleza, isso nos idos de 96 ou 97. Era muito caro para ir brincar no negócio, pedi pro meu pai falou, não, é muito caro, não pude experimentar. E aí eu fiquei com um fascínio com aquilo. Eu sempre gostei de histórias que envolvam realidades simuladas, né? Matrix, Inception, por exemplo. Sempre gostei de histórias que tratam desse assunto. E quando realidade virtual começou a se materializar para o fácil acesso para o consumidor final, eu fiquei muito empolgado. Eu fiquei de olho nos desenvolvimentos lá do Oculus Rift e tal, mas eu nunca fui gamer de PC. Assim, eu gosto de jogos antigos de PC, mas para coisas atuais eu não gosto de jogar no PC. Eu prefiro jogar no sofá, com um console preferivelmente portátil. Eu gosto muito daquela praticidade do console. E aí, por causa disso, os jogos de realidade virtual que requeriam um PC nunca chegaram a me interessar muito. Eles requeririam que eu fizesse um upgrade da minha placa de vídeo e comprasse o visor, que era bem mais caro na época do Oculus Rift, que foi o primeiro. Quando o primeiro Oculus Quest foi lançado, eu fiquei muito empolgado, porque a promessa de uma realidade virtual mais descomplicada, que não requeresse um computador, por mais que os gráficos fossem um pouco comprometidos com essa decisão, porque afinal de contas, o hardware do Oculus Quest é efetivamente o hardware de um celular, o que torna o que ele é capaz de fazer, na verdade, quase mágico. Então eu estava disposto a aceitar que os gráficos vão ser inferiores, porque essa descomplicação de botar o visor e sair jogando, para mim, vale muito mais. Hoje a gente está com o Oculus Quest 2, o meu tá modificado aqui com alguns acessórios que eu posso até fazer vídeos a respeito, porque tem tanto acessório para o Oculus Quest, gera conteúdo infinito aqui. Esse aqui, como eu estava falando, era o Oculus Quest 2. Ele não é o único modelo que meta, né? Até o nome Oculus Quest também, assim como o Sony Vegas, é um pouco arcaico, porque o termo certo agora é Meta Quest 2, no caso. O Meta Quest 2, ele é consideravelmente mais potente do que o primeiro, a resolução é maior também, ele é melhor em vários aspectos.
em relação ao primeiro, por isso que eu vendi o meu primeiro. A gente tem também o Oculus Quest Pro, que não é algo que eu recomendaria, ele tem funções e preço que faz mais sentido com aplicações enterprise para empresas e tal, mas ao que tudo indica, vai provavelmente sair um Oculus Quest esse ano, um novo, talvez o Oculus Quest 3, muito provavelmente, nada foi anunciado, mas é o que se espera. Lá por volta de outubro ou novembro. Então, no final das contas, o que eu estou querendo dizer aqui nesse vídeo é, o Oculus Quest 2, esse modelo aqui, ainda vale a pena em 2023? Nossa, demorou pra caramba pra chegar nesse ponto, hein? O principal benefício de realidade virtual é a imersão. E aí rola uma situação um pouco contraditória, quando pessoas como eu, que querem mostrar como é que é a experiência, compartilham vídeos de gameplay. O vídeo de gameplay, especialmente de um Oculus Quest 2, provavelmente não vai impressionar ninguém, especialmente se essa pessoa já tem acesso a um PS4 ou um PS5, que são consoles que têm uma fidelidade gráfica infinitamente maior ao que o chip de celular que faz os gráficos do Oculus Quest possam proporcionar. A questão é que esses vídeos nunca conseguem realmente passar a imersão que você sente de estar dentro do universo virtual, onde você mexe a cabeça, você quer olhar para o lado de lá, você vira a cabeça para lá. Você pode, por exemplo, num jogo de tiro, fazer essas coisas que são impossíveis num jogo convencional por causa dessa imersão. Por exemplo, eu posso estar andando, segurando aqui meu rifle imaginário e olhando para os lados, para ficar de olho nas ameaças. O som tridimensional, que é uma coisa que já existe em jogos há muito tempo, faz muito mais sentido num console como o Oculus Quest, em que você pode literalmente virar a cabeça na direção da ameaça que você está ouvindo. A imersão é completa. Sabe quando disse que seres humanos têm 5 sentidos? Essa visão é meio antiquada. É tal como achar que só existem 4 elementos, né? Fogo, água, terra e ar. Porque vem mais ou menos do mesmo período. Na verdade, os seres humanos têm muito mais sentidos, como o seu sentido de equilíbrio, a sua própria percepção, que é a sua noção de quanto espaço seu corpo toma. Tem vários sentidos que não entram nessas definições dos 5. E tem um que é muito relevante para VR, que é o sentido de presença. Sabe quando tem alguém no mesmo ambiente que você? A pessoa já saiu de perto de onde você está. Ela não está fazendo ruído ativamente. Já passaram horas. Mas você tem aquela noção inata, sem nenhum tipo de estímulo, que alguém, ou pelo menos tem um tipo de estímulo muito óbvio, que ainda tem alguém naquele ambiente com você. Então, essa sensação não dá para sentir num jogo convencional. Na realidade virtual, ouvindo aqueles sons tridimensionais, manuseando objetos com as suas mãos de formas naturais, como você manusearia esses objetos na vida real, tudo isso faz você sentir lá dentro mesmo. E essa é uma experiência gamer que ultrapassa qualquer gráfico HD. Eu não consigo, por exemplo, como entusiasta da tecnologia, usar o termo imersivo para me referir a nenhum jogo que está acontecendo num pequeno retângulo que está ali mais ou menos no mínimo 1 metro da minha cara. Qual mais perto que você fica de um monitor de computador? Mais ou menos 1 metro? Uma imagenzinha em retângulo ali 1 metro de distância. Eu não consigo mais chamar isso de imersivo. Em todo momento eu estou ciente do ambiente onde eu estou realmente. Eu não estou dentro daquele mundinho do jogo. Eu estou no meu estúdio, eu estou na sala, estou no meu quarto. Se eu estiver jogando com um portátil, aí mesmo que não dá para dizer que o jogo é imersivo. Ele pode ser muito divertido, mas imersivo não é uma palavra que eu usaria. A realidade virtual, por outro lado, é completamente imersiva, a ponto de que certos jogos, certos gêneros, como o terror, tornam-se simplesmente inigualáveis a qualquer outra experiência. Se você é um fã de terror, nenhum livro, e nenhum filme, e nenhum jogo convencional vai te dar o tipo de medo que VR dá. É realmente de arrepiar. E é a única vez na minha vida, eu acho, que eu estou usando essa expressão no sentido literal. Tem certas experiências que eu tive jogando, por exemplo, Resident Evil 4 na realidade virtual, que, a meu ver, é o remake definitivo de Resident Evil 4. Eu sei que saiu um novo jogo ainda para as plataformas contemporâneas, e estava todo mundo empolgado para esse remake do Resident Evil. Na minha opinião, o que esse remake tem para oferecer são gráficos um pouco melhores. Você vai poder ver o suor do leão um pouco melhor, aquele tijolo naquele muro lá, naquela parede, naquela montanha, tem uma resolução um pouco... Foda-se isso, cara. Eu pegar uma arma, manusear com a mão, olhar para os lados, isso é imersão. Usar a faquinha como eu usaria de verdade, isso é imersão. Para mim, o remake definitivo de Resident Evil 4 é o que está disponível no Oculus Quest 2. Uma função muito interessante, porém um pouco negligenciada de um visor como o Oculus Quest, é usá-lo para você visitar os lugares que você pretende viajar antes de ir, para ter uma noção mais ou menos de onde ficam as coisas, com aquele senso de presença, que simplesmente ver uma foto no seu celular, no seu computador, no seu tablet, não tem como se comparar. Tem alguns lugares que eu já visitei primeiro na realidade virtual para depois ir, e tem alguns lugares que eu vi na realidade virtual e não tive a oportunidade de ir ainda, mas eu quero. Então, para quem gosta de viajar, isso é bastante interessante. Tem muitas funções educativas também, tem alguns aplicativos como, por exemplo, de astronomia, em que você pode viajar pelo sistema solar e ver os planetas de pertinho e tal. A sensação é tão grande que esse é um dos aplicativos que eu não
eu gostaria de usar mais, porque eu sou totalmente fissurado em astronomia, mas esse eu não consigo, porque eu tenho um distúrbio meio obscuro chamado megalofobia, talvez você também tenha, que é o desconforto, a aversão de objetos, de estar muito próximo de objetos muito grandes. Por exemplo, eu não conseguiria, num porto, chegar pertinho ali da margem onde fica o porto se tivesse um navio ali perto. Eu não consigo, tem alguma coisa que deve ter alguma explicação evolucionária. Eu não vou nem especular porque não é minha área, então eu peço que os biólogos aí de plantão nos meus comentários falem sobre as suas teses de por que megalofobia é um medo tão comum. Em VR, isso dispara feito louco. Então, por exemplo, eu tô voando pelo sistema solar. Louco o negócio. Se eu for pra Júpiter é tão grande que a proximidade que eu chego do planeta, ele começa, à medida que ele vai tomando aqui o espaço ao meu redor, e eu realmente me sinto como se eu estivesse na presença de algo muito grande, eu ignoro, eu esqueço por completo que eu estou na minha cadeira, estou em pé, eu estou sentado no sofá, estou em pé na sala. O seu cérebro para de registrar essa realidade e você fica tomado por um senso de horror tão grande que eu tive que tirar o visor. Pessoas que têm esse tipo de fobia relatam realmente que ela é disparada de uma forma na realidade virtual que é como se o seu cérebro realmente não conseguisse distinguir. É incrível. Você está vendo que é um gráfico um pouco defasado comparado aos videogames que você tem acesso e tal, mas o teu cérebro, aquela parte lá primitiva que puxa as suas, né, que está no controle das rédeas, no que tange esses medos e tal, o VR, ele engana essa parte da sua mente perfeitamente. Então, eu já vi pessoas tomando sustos em jogo de realidade virtual que, assim, deve ter sido tão traumatizante. Na verdade, foi tão traumatizante pra pessoa que eu sei, tem amigos meus que jogaram jogo de VR de terror, que foi tão horrível a experiência, foi tão chocante, que o cara nunca mais quis testar nada de realidade virtual, de tão visceral que foi a parada. Como eu tô te dizendo, cara, não, é um nível de imersão, você se sente como na fantasia de uma ficção como Matrix, por exemplo, tu tá realmente entrando no mundo virtual e é louco. Sobre os jogos que você absolutamente deve jogar, porque isso é o principal, tem alguns títulos que eu acho que todo dono de Quest vai ter que jogar em algum momento. Beat Saber é provavelmente a opção mais óbvia, é um jogo de ritmo que envolve você segurando dois sabres de luz, vem caixas na sua direção com setinhas, e aí você tem que cortar as caixas na direção da setinha. O gameplay é parecido com, sei lá, Fruit Ninja, mais ou menos a mesma coisa. Aparece uma coisa na tela, você tem que cortar numa direção específica, e aí você vai fazendo isso de acordo com o ritmo da música, e basicamente dançando. Eu sempre gostei de jogos de ritmo, é o único gênero de jogo que eu gosto de desafio. Todos os outros jogos eu quero só me divertir, eu quero estar explorando aquele mundinho virtual, eu não quero jogar pra passar muita raiva, e se o jogo tiver um modo easy, eu não hesito em trocar pro modo easy. Eu tento no médio, pelo menos, mas a primeira começo de frustração, bicho, a vida já é difícil demais pra eu introduzir nela frustrações artificiais que eu não preciso passar. A única exceção disso é jogo de ritmo. Jogo de ritmo eu sou particularmente bom, então eu tento realmente jogar os níveis mais difíceis e tal. Então Beat Saber, por causa disso, acaba sendo um jogo extremamente agradável de jogar. Ele tem muitas músicas, ele é mais puxado pra música eletrônica, o que não é exatamente o meu forte. Ele tem vários packs de música, com várias bandas que você deve conhecer. Tem o do Linkin Park, por exemplo, que é a única que eu comprei, porque era uma banda que eu adorava na minha adolescência. E você também pode modar o sistema para você colocar músicas que você pegou da internet. Esse lado do negócio eu tenho pouca experiência, o meu Quest não é desbloqueado e os métodos que eu usava para fazer isso, né, para botar música extra no meu outro Quest, né, na época eu era muito viciado no Beat Saber. Quando eu comprei o Oculus Quest 2, eu já tinha enjoado um pouco de Beat Saber, demorou até para eu instalá-lo aqui, então por causa disso eu nunca modifiquei. Então eu não sei como é que é o processo hoje em dia para instalar músicas novas. Tem um outro jogo de ritmo que eu também recomendo, que é um pouco mais difícil, chama Audica. E ele, ao contrário do Beat Saber, a forma de você instalar músicas nele é bem mais fácil. Você pluga o Quest no computador, não tem que destravar nada. Foi completamente apoiado desde o começo pelo desenvolvedor. Você baixa as músicas extras na internet, joga dentro do diretório do jogo no Oculus Quest e pronto, é só isso que você tem que fazer. Ele é consideravelmente mais difícil. Em vez de ficar cortando caixas, você usa duas armas para disparar em alvos que ficam aparecendo. E aí ele é um pouco mais complexo, porque até a posição como você está empunhando a arma altera como você vai acertar aquele alvo. Enquanto no Beat Saber ele é muito mais piedoso, digamos, com o jogador. Você joga, bota o braço mais ou menos naquela direção e ele meio que aceita. Já o Audica, ele requer um pouco mais de precisão. Um jogo que eu não vejo sendo muito comentado nesses conteúdos de Oculus Quest é o Gadgeteer. Você já jogou The Incredible Machines? Era um jogo de DOS que tinha uma máquina, né, chamada Rube Goldberg Machine, ou pra galera da minha idade, sabe a abertura de Rá-Tim-Bum? Que tinha uma máquina, uma reação em cadeia, que uma parada cai aqui, uma bolinha, catapulta, joga um negócio, fura no que. É isso, basicamente. Em Gadgeteer, você pode montar essas máquinas do zero, ou você pode resolver no puzzles, exatamente como em The Incredible Machines lá na época do DOS. É um jogo muito bacana, muito divertido, e curiosamente ele é sempre esquecido quando se comenta os jogos que você tem que experimentar no Oculus Quest. Outro que eu gosto bastante é o Super Hot, embora eu já zerei ele tantas vezes que eu já enjoei, faz muito tempo que eu não jogo e eu não devo ter instalado aqui no meu Oculus Quest
2, eu tinha no primeiro. Superhot é um jogo que nasceu fora da realidade virtual, mas eu não consigo entender como esse jogo teria graça fora da realidade virtual. É um jogo meio metalinguístico, porque você tá jogando um jogo em que você entra na realidade virtual dentro do jogo. É um jogo de tiro meio que com um misto de puzzle, porque o tempo só flui no jogo quando você se move. Então se você para, o tempo para. Os inimigos que estão atirando contra você ou jogando coisas contra você, avançando para te socar, eles param. E aí você pode olhar só com o olho aqui, ó, ao seu redor, e aí você faz o planejamento. Ó, tem uma arma ali, eu vou pegar aquela arma, aí eu vou atirar naquele cara, e depois atirar no outro, e depois abaixar. E você tem que ir planejando tudo antes de se mexer de verdade, porque quando você começa a se mexer, o tempo vai fluir e os inimigos vão te acertar. Então é bem divertido, é um misto, como eu falei, de tiro com puzzle. É um jogo que realmente é muito bacana. Eu sei que ele existe em plataformas sem realidade virtual, como o Switch até, mas é pra mim o tipo de jogo que simplesmente nem faz sentido fora da realidade virtual. Um jogo que eu tenho que mencionar é Contractors, é o motivo pelo qual eu voltei a passar tanto tempo com o meu Oculus Quest e negligenciar os meus outros videogames. Contractors é um jogo de tiro em primeira pessoa, com foco em gameplay multiplayer. Então o jogo é bastante realista, ele tem a versão de computador e tem a versão de Quest, nativa do Quest, e nesse momento eu tenho que lembrar você que se você tem um computador gamer foda, com a placa de vídeo boa, você pode conectar o seu Oculus Quest ao computador para fazer streaming daquele conteúdo de mais alta resolução pro Oculus Quest. Não é difícil de fazer, eu já fiz isso bastante, mas eu não gosto de nada que tem que envolver o computador, cara. Eu gosto de, tipo, ser completamente portátil. Se você joga a versão de Contractors de PC, você pode jogar com a gente e o seu gráfico vai ser mais bonito que o nosso, não tem essa vantagem, mas você não precisa disso. Em Contractors, uma das coisas mais legais é que os desenvolvedores apoiam oficialmente o desenvolvimento de modificações pro jogo. Então, o jogo que era bacaninha, era um jogo de tiro, whatever, sem uma grande personalidade que o destacasse de outros shooters, né? Agora, você pode jogar aquela mesma engine, mas só que com mapas de Call of Duty, com armas de Star Wars Battlefront, com mapas de Halo, por exemplo. Você pode misturar tudo. Você pode jogar um mapa de Halo com arma de Halo, bonitinho, certinho, e aí vira Halo em realidade virtual, que é muito bacana. Ou você pode misturar e botar, sei lá, um mapa de Battlefront com as armas de Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E o jogo fica uma loucura. Eu tenho jogado muito os mapas de Call of Duty, que não são mapas do Call of Duty Mobile, mas foi assim que eu conheci esses mapas. Vários locais que são tão icônicos, né, como Hijacked, aquele mapa do iate, como Crash, que é um dos meus favoritos, joguei muito isso no Call of Duty Mobile. Nuketown, então, nem se fala, né? Então, isso é o mais louco. Jogar esses mapas que são tão icônicos, são familiares, na realidade virtual, ver que tudo foi, todos os cantinhos foi reproduzido com aquela fidelidade, tá manuseando as armas, tá usando o rádio virtual para falar com seus colegas de time se eles estão muito longe de você e não podem te ouvir de perto. Eu tenho jogado esse jogo obsessivamente todo dia, sem falta, 1 a 2 horinhas no mínimo. Eu tenho estado mais próximo de membros da minha comunidade por causa disso, porque vários deles, incluindo alguns alunos do meu curso de inglês, estão lá jogando com a gente. Tem sido realmente fantástico. E por isso, reacendeu esse meu amor pela tecnologia. Eu tenho uma imensa esperança de que isso aí vai ser inimaginável daqui a 10 anos. Se você acha que os gráficos que já estão próximos de um PS3, por exemplo, que é novamente impressionante, considerando que é um aparelho portátil com um processador de celular, basicamente. Se esses gráficos não te impressionam muito, entenda que isso faz sentido. Ver esses gameplays em 2D não é a mesma coisa que estar lá, cara. A mesma forma que eu me sinto aqui dentro de um espaço tridimensional, físico aqui, tá olhando pros cantinhos e tudo, é isso, entendeu? Em vez de estar mexendo com o mouse para apontar na cabeça de alguém, eu tô fazendo isso aqui, ó. Aí tira o carregador, joga fora, porque a sensação de presença é tão grande que eu não posso só apertar o botão de soltar o carregador, porque na minha cabeça vai cair no meu pé. Então eu tenho que sempre fazer um movimento assim com o rifle para jogar ela para longe. E aí você faz assim com o rifle, aperta o botão de soltar o carregador vazio e ele sai voando. E aí a inércia do jogo é bem realista. Então você consegue fazer truque com a arma, jogar ela para cima, tá entendendo? Trocar arma com os amigos, dar um carregador pro amigo que tá sem munição, coisa que a gente faz no jogo. Tem certas interações que são tão orgânicas e tão reais que tu literalmente esquece que tu tá vendo basicamente um gráfico de PS3. Porque, mano, tá lá dentro. É outra experiência. Mas, enfim, aguardem mais vídeos sobre o Oculus Quest. Eu tô muito empolgado com a tecnologia. Então, de repente, esse canal vai virar um canal de Oculus Quest. Não seria uma coisa horrível, porque, como eu falei, se o PSP fez o que fez pela minha carreira na internet, de repente, esse é o momento de abraçar a realidade virtual e o potencial que isso tem pra gente, não só em games, mas em outras aplicações também. É isso, gente, se você gostou desse conteúdo, como sempre, deixa um joinha, se inscreve. Se tem alguma dúvida sobre realidade virtual, pode me perguntar. Eu vou estar falando mais sobre esse conteúdo aqui e no Easy Mode. Eu vou aqui ainda decidir qual seria o melhor caminho, qual seria o melhor lugar para colocar esse tipo de conteúdo. E é isso aí, até a próxima, pessoal. Se eu não tô fazendo vídeo, pode ter certeza que eu tô nessa merda. Eu tô jogando, dando tirinho lá na galera, dando headshot, visitando aqueles mapas icônicos de Call of Duty. Mano,
Você tem noção do que é tá dentro do crash, fisicamente agachado na minha sala, porque eu tive que me agachar para entrar no helicóptero, atirando em gente pela janela, berrando, correndo, de cueca. Eu espero que os meus vizinhos, eu faço isso aqui na sala, que é onde eu tenho mais espaço para poder me movimentar de fato. Então, eu espero que os meus vizinhos estejam vendo isso, estejam curiosos, estejam intrigados, porque eles estão vendo lá o maluco de cueca correndo na sala, gritando sobre o helicóptero. Pra jogar granada, tu pega a granada do colete, puxa o pino e faz isso aqui, ó. E aí eu fico imaginando. E aí depois pega o rifle de novo e continua. Eu espero que alguém esteja vendo isso e rindo e curioso pra ver como é que é dentro do jogo. Se isso acontecer, meu trabalho aqui tá feito.